Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor. Hoje nós estamos na Miocore Cardiologia. E saiba você que a doença cardiovascular representa a maior causa de mortes no Brasil. Daí a grande importância da prevenção primária, que é a prevenção propriamente dita, ou seja, tomar medidas antes que a doença ocorra. Com o passar dos anos, os conceitos de atenção primária e secundária tiveram seu sentido ampliado, abordando a terminologia fator de risco, sendo este não apenas uma forma de pré-doença, mas também um fator que, uma vez estabelecido, deve-se tentar deter o seu progresso e reduzir as suas consequências. Muito bem, hoje a gente vai entrar no campo da cardiologia. Está conosco o médico cardiologista Dr. Christian Dal Ponte. Dr. Christian, que esteve recentemente agora no Congresso Americano de Cardiologia, e a gente vai entender um pouquinho mais, a gente vai saber um pouquinho mais quais são as novas diretrizes, o que tem de novidade desse congresso. Dr. Christian, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigado pelo convite, obrigado aos telespectadores, e de extrema importância a gente falar sobre prevenção cardiovascular, que foi o tema mais impactante no congresso do ACC de 2019 que teve em New Orleans, nos Estados Unidos. Uma coisa muito aguardada pela gente, porque é uma diretriz de, como você citou, de prevenção primária, ou seja, são as condutas médicas que serão feitas para que a gente não tenha doença, para que a gente chegue antes que a doença se instale ou que cause algum dano no coração ou cérebro, no caso de um AVC, para que a gente tenha um melhor controle e um melhor sucesso de tratamento dos pacientes. Dr. Christian, e dentro deste contexto, quais foram os fatores mais relevantes? Bom, o público estava aguardando muito nesse congresso a publicação dessa diretriz, que foi feita numa forma de entrevista, com 3 grandes médicos, um epidemiologista, um chefe do departamento americano, do ACC, do Congresso, e outro chefe da comunidade científica, 3 grandes escolas médicas americanas, e que eles nos forneceram informações importantes sobre, primeiro, 80% das doenças cardiovasculares que os pacientes têm, elas são preveníveis. Então isso é uma informação que pela primeira vez a gente tem, que a gente sabe que se o indivíduo fazer de modo preventivo aquilo que a classe médica, ou seja, que o médico a partir de agora está orientado a fazer, a gente consegue salvar 80% de doença, ou seja, a gente eliminar 80% de incidência de doença nesse paciente. E antes a gente tinha um número fictício, a gente não sabia o quanto que era impactante se a gente dizer para o paciente fazer isso, aquilo outro, quanto que iria repercutir futuramente. Então hoje a gente sabe que se a gente ou seja, cobrar essas atitudes do paciente, 80% de redução de doença. Isso é um fato extremamente importante. Outro fato extremamente importante é que as condições ambientais, hoje pela primeira vez se identificou que as condições ambientais influenciam na saúde cardiovascular. Ou seja, regiões dos Estados Unidos, distantes, só 6 quilômetros distantes, só que lá tinha uma acessibilidade à saúde pública e aqui não tinha, a mortalidade aqui foi maior do que lá. Ou seja, mostrando que além dessa conduta que a gente tem que modificar dos pacientes, a própria estrutura em que ele vive, ou seja, aquele poder socioeconômico, que a gente sabe hoje em dia que a realidade do sul do país e do sudeste é diferente do nordeste e do norte. Então isso agora também temos dados científicos mostrando que isso também influencia do ponto de vista final para prevenir doença cardíaca. Enfim, fatores que mais foram batidos foram com relação a colesterol, fumo, atividade física, dieta e fundamentalmente o tratamento mais agressivo do diabetes. Então, esse conjunto de fatores que a gente tem que implementar nos pacientes é que vão fazer a diferença. Agora, doutor, quando se fala num percentual de 80%,
muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou e vai mudar muito, né? Mas mudaram alguns fatores no que diz respeito à prevenção propriamente dita? Sim, por exemplo, assim, nos pacientes de 40 a 79 anos, a recomendação dessa diretriz é que esses pacientes, eles, através do seu médico, durante a consulta, se estabilize, ou seja, se estabeleça, ou seja, se confirme o risco cardiovascular em 10 anos desse paciente. Que a gente possa, por exemplo, identificar, o Aguinaldo é meu paciente, veio consultar aqui, a gente viu os fatores de risco que ele tem, consultou, pegou as informações dos exames complementares e chegou à conclusão que o risco cardiovascular dele é baixo, moderado ou alto, ou seja, estabelecer de princípio esse risco cardiovascular. E nesse momento aí, entrou uma coisa que antes a gente não tinha, que é o papel do score de cálcio, que é um exame não invasivo através de tomografia computadorizada, que a gente identifica as coronárias, e ele mostrou uma relação muito melhor dele com os fatores de risco, associado aos fatores de risco, ao invés de unicamente a gente usar uma planilha de risco que a gente usava anteriormente, ou seja, antes a gente estimava esse risco. E hoje o risco estimado com o score de cálcio, ele se aproxima muito de uma realidade. Então nesses pacientes, a gente utilizando essa ferramenta, a gente estratifica melhor os pacientes e a gente trata agressivamente quem precisa e abre mão de tratar quem realmente não precisa. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. Christian Dal Ponte. Nós estamos falando especificamente sobre o Congresso Americano de Cardiologia. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho, entrar mais no mérito deste exame que é o score de cálcio. A gente já volta. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Olá, Aguinaldo, meu nome é Dreyfus Fabrini, eu sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da escolha do seu cirurgião plástico na cirurgia que você pretende fazer. O cirurgião plástico é aquele profissional que vai te orientar antes da cirurgia, vai te preparar para fazer essa cirurgia, vai fazer a sua cirurgia da melhor forma possível e vai te acompanhar no pós-operatório até que você esteja completamente recuperada. Então é importante a escolha de um cirurgião com o qual você se identifique, tanto em termos de orientação, em termos de currículo e principalmente em termos de capacidade técnica. Então a gente recomenda pesquisar bastante antes de se submeter a um procedimento. Muitas vezes a gente aconselha inclusive a procurar outros profissionais para ouvir mais de uma opinião, para que você possa fazer uma cirurgia com mais segurança e mais tranquilidade. Lembre-se, uma cirurgia plástica é um procedimento que vai te trazer mudanças muito positivas, mas que também oferece riscos. Então você tem que estar bem confortável para se submeter a uma cirurgia. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Você pode ser um herói. Doe pelo telefone 48 3431 1781 ou pelo site. Escolha segurança. Escolha tranquilidade. Escolha confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar.
Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e nós estamos hoje na Biocore Cardiologia. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. Christian Dal Ponte. Nós estamos falando especificamente sobre as novas diretrizes discutidas no Congresso Americano de Cardiologia. Dr. Christian, no bloco anterior, o doutor falou que o exame de score de cálcio é de fundamental importância e foi um dos temas abordados nesse congresso. É para todo tipo de pessoa, doutor? O score de cálcio, nessa diretriz, ele enfatizou muito a importância dele, coisas que a gente não tinha anteriormente em diretriz nenhuma. Antigamente a gente tinha numa diretriz, por exemplo, brasileira de prevenção da aterosclerose, tinha lá documentada a importância dele para algumas populações de risco. Né? Quem eram? Eram pacientes que a gente colocava no risco cardiovascular dentro do consultório e ele se encontrava no risco moderado, que é a ampla maioria do que a gente pega no consultório, por exemplo, do sexo masculino, e nós temos uma dificuldade muito grande de estratificar o sexo feminino. Então a gente pegava, o que acontece? Na estratificação de risco, fazia o risco estimado, como eu falei no bloco anterior, e esse risco estimado dava um risco cardiovascular moderado. Quem que me ajudava nessa hora? Score de cálcio. Isso era uma população que a gente usava. Outra população que a gente usava, pacientes diabéticos. Todos os pacientes diabéticos, necessariamente, a melhor estratificação de risco passa pelo score de cálcio. E também os pacientes que tiveram familiares em primeiro grau com doença cardíaca. Aqueles familiares masculinos abaixo de 55 anos que tiveram evento de infarto ou morte súbita, ou fizeram revascularização com ponte ou com molinhas, com os stents, ou um sexo feminino dessas mesmas situações abaixo dos 65 anos. Na diretriz, agora a diretriz ela deixa uma população um pouquinho mais ampla. A partir do momento que o médico não tenha uma certeza de que esse paciente é de alto risco, ou seja, paciente de alto risco eu vou tratar, então o score de cálcio ele vai me ajudar, mas não tanto como ele vai me ajudar aquelas outras duas populações, a de risco baixo e de risco médio. Certo. Então o score, tanto para decidir sobre terapia com estatina, quanto para decidir sobre tratar ou não agressivo o paciente, nessa diretriz foi muito enfocado. Foi muito batido. E também o score ele nos ajuda a estratificar melhor, até com relação à história do AS, que agora também nessa diretriz, graças ao bom Deus, acabou aquela história de aspirina para todo mundo. E provavelmente você, Aguinaldo, já ouviu falar isso muito tempo atrás. De tantas pessoas que você entrevistou, colegas cardiologistas atrás. Então, assim, uma aspirina para todo mundo, prevenção de infarto, não fazia mal a ninguém, certo? E hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim. Isso caiu por terra. Caiu por terra, sem dúvida. Hoje a aspirina é prevenção para doente de alto risco cardiovascular. O doente que não é de alto risco cardiovascular, ele não se beneficia. 3 grandes estudos mostraram que a gente não tem o benefício de redução de infarto e tem o malefício que causa sangramento, doença gastrointestinal várias, de qualquer parte, estômago, intestino, duodeno, etc. E principalmente a possibilidade de um sangramento fatal. Então, esses 3 estudos demonstraram que em populações diferentes, vários pacientes estudados, o benefício da aspirina é para um grupo muito pequeno, que são aqueles pacientes de alto risco cardiovascular. Agora, doutor, me diga uma coisa, em termos de alguns tipos de patologia, o paciente diabético é o paciente que tem o maior risco cardiovascular? O paciente diabético, até o advento do score de cálcio, o paciente diabético ele é de alto risco cardiovascular. A gente, assim, uma vez diagnosticado diabetes, a gente diz que ele tem uma chance de infarto superior a 20%, que é na escala que a gente faz, naquele risco estimado, alto risco cardiovascular. Com o advento do score de cálcio, a gente faz uma selecionada. O score de cálcio hoje ele seleciona muito bem esses pacientes, mostrando assim, score de cálcio 0 é uma população diferente de diabetes, que o risco cardiovascular é mais baixo. O score de cálcio de 0 a 10 é uma população de baixo risco, ou seja, 10 de score de cálcio é um número muito pequeno, mas ele ainda permanece com baixo risco cardiovascular. Acima de 10 neste exame, ele mostra que o paciente tem que ser tratado como se fosse alto risco cardiovascular. E mais, se a quantidade de calcificação é acima de 400, a gente tem que buscar uma isquemia silenciosa, ou seja, esse paciente ele já pode estar tendo
repercussão de coronária sem ainda ter sintoma. Então, nos ajuda muito nessa população, então ela é imprescindível, sem sombra de dúvida. Agora, doutor, como é que é feito esse exame? É um exame simples de fazer? É um exame simples, é um exame não invasivo, ele é feito através de tomografia. Então o paciente ele chega no local para fazer, ele é trigado, ou seja, é colocado os eletrodos do eletrocardiograma no peito e ele passa pela tomografia. Isso é 5 minutos para adquirir essa imagem, e essa imagem do tomógrafo ela é focada única e exclusivamente na coronária, onde a gente pega todo o trajeto das coronárias e simples, onde brilhou, tem um brilhinho lá, é uma placa de gordura que você tem na coronária. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. Christian Dal Ponte. Nós estamos aqui na clínica Miocore Cardiologia. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá, o assunto do informativo do Hospital São José de hoje é segurança do paciente. E a gente vai saber mais sobre este assunto com a Márcia Campos, gerente de qualidade do Hospital São José, que vai nos explicar como é que funciona, como é que acontece este cuidado de segurança do paciente. Márcia, muito obrigada pela participação. Explica um pouco pra gente como é que funciona, que tipo de abordagem, vocês fazem para manter a segurança do paciente. Oi, Kátia, obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar desse assunto, gostamos muito do tema, segurança do paciente é um tema que está em alta no momento, é uma preocupação internacional. Sim. Então, a gente trabalha algumas práticas, que são advindas da própria Organização Mundial da Saúde, cujo objetivo é fazer com que a gente reflita sobre as nossas rotinas, no sentido de evitarmos eventos adversos, aquelas possíveis falhas que podem ocorrer no dia a dia nos nossos processos. Os serviços de saúde são serviços extremamente complexos, claro. Muitos profissionais, muita tecnologia, toda uma estrutura envolvida, então existe muito essa preocupação. Então, através do setor de qualidade e o núcleo de segurança do paciente que nós temos instituídos dentro do hospital, nós trabalhamos diariamente em cima de protocolos específicos, orientados inclusive pela Organização Mundial da Saúde. Os profissionais então seguem alguns protocolos para aplicarem junto aos pacientes. Exato, são 6 protocolos que advêm inclusive de metas internacionais de segurança do paciente, são eles: identificação correta do paciente, comunicação segura entre os profissionais, medicação correta, então desde o processo de prescrição, liberação e administração do medicamento correto. Nós temos o protocolo de cirurgia segura, o protocolo de higiene das mãos e também o protocolo de prevenção de quedas e lesão. Então são práticas que nós temos instituídas dentro da instituição, que objetivam que a gente trabalhe de forma cada vez mais aprimorada para garantir que essa nossa qualidade seja também segura. E todos esses protocolos, eles são, digamos assim, orientados, e as pessoas têm este segmento e são observados durante o atendimento de todos os pacientes. Exato, os protocolos são documentos instituídos dentro da casa, documentados. Colocamos alguns instrumentos nas nossas rotinas para que a gente possa fazer esse trabalho em cima desses protocolos, equipamentos, metodologias, fazemos algumas auditorias para acompanhar a efetividade, muito treinamento com a equipe, esse monitoramento é extremamente necessário, porque nós temos um time grande, então é complexo. E assim, vamos acompanhando resultados, aprimorando, melhorando, esse é o nosso objetivo, melhoria contínua sempre. Todas as pessoas que entram no Hospital São José passam por esse processo de informação, recebem estas informações, os profissionais que estão mais à frente desse trabalho de atendimento dos pacientes sempre recebem. Todos. Nós temos inúmeras áreas dentro do Hospital São José, todos os profissionais estão alinhados
a esses protocolos, a essas condutas, para que a gente possa fazer realmente uma assistência segura. Tá certo. Márcia, muito obrigada pelos esclarecimentos. Talvez muitas pessoas não soubessem, né, de todo esse cuidado, de toda essa preocupação que envolve uma equipe inteira, né? São vários profissionais de áreas distintas, né? Qualidade, enfim, segurança, que trata da segurança do paciente. Exato. O cliente acaba entrando no nosso fluxo, né? E muitas vezes nem percebendo, né, esses detalhes que a gente coloca no nosso dia a dia, mas são fatores e instrumentos para que a gente possa ser cada vez melhor. Preocupação 24 horas. Exato. A todo momento que o paciente estiver aqui dentro. O tempo todo. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas a gente se vê no próximo Pergunte ao Doutor. Até lá! Olá, eu sou a doutora Denise, sou médica coloproctologista e já vi muita gente sofrendo. Os tabus, o receio e a inibição às vezes criam barreiras na busca de tratamentos que podem ser simples e proporcionar uma vida mais saudável e mais feliz. Lembre-se sempre, a sua saúde deve estar em primeiro lugar. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico cardiologista da Miocore Cardiologia, Dr. Christian Dal Ponte. Nós estamos falando especificamente no programa de hoje sobre as novas diretrizes que foram publicadas no Congresso Americano de Cardiologia. Dr. Christian, falamos no bloco anterior sobre o score de cálcio, mas uma das diretrizes também publicadas neste congresso foi a questão da atividade física. O que mudou, doutor? Bom, a atividade física foi enfatizada como extremamente importante na redução do risco cardiovascular e pela primeira vez a gente estipulou uma intensidade dessa atividade física. Ou seja, determinou-se através de acompanhamento e estudos científicos que 150 minutos de uma atividade física moderada, ou seja, se você caminha uns passos um pouco mais rápido, 150 minutos por semana é o recomendável para a gente reduzir risco cardiovascular. Agora, se você faz atividade física de alta intensidade, por exemplo, corredores amadores, corredores de rua, ou crossfit, essas coisas, um funcional, a gente recomenda uma atividade física por semana em torno de 75 minutos para que a gente obtenha o risco cardiovascular. E uma coisa extremamente importante que impacta muito é que a gente determinou que tem um número necessário para tratar, ou seja, a gente pega indivíduos sedentários e faça com que eles fiquem ativos fisicamente, a gente contribui em 21% na redução de risco cardiovascular somente com isso, e a gente consegue dizer que cada 12 pacientes que a gente inicia nessa terapêutica, a gente tem um que se beneficia muito, ou seja, é o que a gente chama na medicina de NNT, número necessário para tratar, ou seja, é um número muito baixo, eu indicar 12 indivíduos para ter um benefício, uma redução muito grande. Então, nessa diretriz ficou bem claro para a gente que o sedentarismo, que é uma causa posterior de obesidade, não tenha dúvida, que as coisas caminham muito juntas, elas têm um impacto muito importante na vida da prevenção cardiovascular dos pacientes. Bem, doutor Christian, já falamos de alguns riscos cardiovasculares, né? Já mencionamos aqui o diabetes, a importância do score de cálcio, já falamos de atividade física e o paciente hipertenso. Mudou alguma coisa? Sim, mudou e as diretrizes elas foram... A gente já vinha tendo publicações anteriores, alguns trabalhos científicos mostrando que a pressão quanto mais baixa, melhor. Então a evolução ela é muito grande. Se a gente pegar a cardiologia 20 anos atrás, e até o público leigo sabe disso, chegava assim, a pressão do vozinho tem que ser mais alta, né, doutor? Porque tá ficando velho, né? Isso caiu por terra. A gente sabe que independe da idade, a gente tem uma meta pressórica que está cada vez mais para baixo.
e a diretriz mostra que nos pacientes que realmente são hipertensos, diagnosticados com hipertensão, não importando a faixa etária deles, um número assim meio que milagroso. Claro que ele vai ser direcionado, por exemplo, se o paciente tem muito mais risco, faz hemodiálise, a gente tem um tipo de meta. Não, é só um hipertenso simples, a gente tem outro tipo de meta, mas um número bem simples é de 13/8 para baixo, a gente joga disso aqui para baixo. Então, as publicações mais recentes, elas estimam a velha e boa forma do 12/8 que até, felizmente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na frente de todas as outras sociedades, bateu nessa propaganda, nesse marketing, eu sou 12/8, é verdade. Já faz uns 2 anos. E assim, a gente tinha uma publicação interna nossa, brasileira, que era mais agressiva do que a americana e a europeia, que permitia o normal alto, C13, perto do 14. A diretriz agora ela veio para bater, realmente referendar aquilo que a gente já fazia. E parabenizando o Dr. Marcos Malaquias, que há 2 anos atrás foi vamos dizer assim, um precursor desse 12/8. Então a pressão realmente, agora a gente vai insistir no tratamento para seja qual for a faixa etária do paciente, para que esses valores sejam abaixo de 13 e abaixo de 8 e no máximo por ali. Bem, doutor Cristian, então para finalizar nossa entrevista, a gente sabe que o padrão alimentar ele pode influenciar para que o indivíduo tenha um risco maior cardiovascular ou menor. Mudou alguma coisa também nesse congresso, doutor? Alguma publicação nova? Sim, nesse congresso, pela primeira vez, graças a Deus, foi enfatizado a proibição, ou seja, a eliminação das gorduras trans na dieta. Pela primeira vez isso foi enfatizado e realmente foi concluído uma coisa que a gente já via na prática clínica, que a gordura trans ela é um inimigo da saúde cardiovascular. A dieta DASH, que é a dieta mediterrânea com peixes, oleaginosas, grãos integrais, frutas, verduras, proteína animal, proteína vegetal, elas têm uma melhor resposta cardiovascular do que essas gorduras poliinsaturadas e trans. Então houve uma determinação em que a gente reduz a quantidade das gorduras animais e que as gorduras trans sejam realmente excluídas da dieta. Se a gente tiver uma dieta adequada, com nível de atividade física adequado, a gente consegue, do ponto de vista de prevenção primária, que é o nosso interesse, ou seja, chegar antes de uma doença cardiovascular, é um grande começo. Porque hoje em dia a gente existe uma grande população mundial, isso nós estamos falando de uma síndrome que afeta não só o Brasil, como mundial, todos os países, que a gente tem pacientes cada vez mais se exercitando menos, comendo errado, comendo fast food por conta das atribuições profissionais diárias, a consequência é a obesidade e junto vem diabetes, hipertensão, colesterol, o que a gente discutiu até então. O segredo, não existe uma fórmula mágica, mas essa situação de uma dieta um pouquinho regrada, com uma atividade física regular, nós já conseguimos colocar muitos pacientes dentro daquilo que a gente quer preventivamente, com um plano de uma vida cardiovascular saudável ao longo dos anos. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com o médico cardiologista Dr. Cristian Dal Ponte. Dr. Cristian, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Aguinaldo, obrigado pelo espaço, porque a gente, através desse espaço, a gente consegue muito bem tirar algumas dúvidas do público leigo e até de alguns profissionais que não trabalham com a cardiologia propriamente dita e que possam nos ajudar, que é uma coisa importantíssima, o melhor cuidado para os nossos pacientes. Parabéns, sucesso, doutor. Muito obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos.
Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.